Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. Eles disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitado no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Estas são as palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Aquele outro discípulo que correu mais rápido era João, o jovem João. O João que escreveu para nós o Evangelho segundo João. E ele tinha uma experiência profunda de Deus. Ele experimentou Jesus morto na cruz, porque ele estava embaixo da cruz. Quando Jesus disse para a mãe dele: eis o seu filho, e falou para João: eis a sua mãe. E João levou Maria para casa. E certamente naquela presença de Maria, conversavam. E ele acreditou profundamente na encarnação. O mistério de por que será que Deus decidiu entrar na história humana. E como Deus usou a nossa querida mãe, Maria. João experimentou Cristo morto e também Cristo vivo. Acreditou que Jesus ressuscitou, que o túmulo estava vazio. João é o homem da união. Ele acreditava que Deus queria a união. E ele escreveu as palavras para que todos sejam um, as palavras de Jesus. Assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que também eles estejam em nós. Imagine a espiritualidade. Todos nós em Deus, todos nós mergulhados em Deus, para que todos estejam em nós. E o mundo creia que tu me enviastes. Dei-lhes a glória que me destes. Sim, Cristo ressuscitado, Cristo conosco, a glória de Jesus Cristo conosco, para que sejam um, como nós somos um. O João entendeu o mistério da Santíssima Trindade, entendeu muito bem. Que era um Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, um Deus numa união. E a união vem quando Jesus está em nós, eu neles e tu em mim, tu, Pai, em mim, para que sejam perfeitos na unidade. E o mundo reconheça que me enviastes e os amastes como amastes a mim. Então João, que pregou a união,
João que pregou a comunhão, que nós podemos ter uma união profunda, que podemos receber o próprio Senhor Jesus Cristo na santa comunhão. João que pregou uma dedicação total a Deus, porque ele diz também: consagra-os pela verdade. A tua palavra é a verdade. Como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Consagro-me por eles, para que também eles sejam consagrados pela verdade. Ele que é o caminho, a verdade e a vida. São palavras que João escreveu. Este evangelho está rico em boa notícia. E nesse dia de São João, o evangelista, aquele que escreveu o evangelho, todos nós devemos fazer o propósito de, antes de terminar o ano, de ler o inteirinho, o evangelho de São João. É comida espiritual, simplesmente maravilhoso. É boa notícia para cada um de nós. João acreditou e o rumo da vida dele mudou. Ele entendeu o mistério que Jesus é o Messias. Jesus é o prometido de séculos. Ele entendeu que Jesus é Filho de Deus, é Deus, Filho conosco, o Salvador. E ele estava embaixo da cruz, junto com Maria, na morte dele. Que ele é o enviado ao mundo. Pai enviou seu Filho para estar conosco. Ele é rei. E naquele diálogo com Herodes, quando Herodes diz: és tu o rei dos judeus? E ele disse: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos certamente teriam pelejado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é deste mundo. E o Herodes pergunta: mas és, portanto, rei? E Jesus diz: sim, eu sou rei. Eu sou rei. É para dar testemunho da verdade que nasci e vim ao mundo. Todo o que é da verdade ouve a minha voz. João ouvia a voz de Deus. Ele estava muito sintonizado com o nosso Deus. Foi João que escreveu aquelas palavras de Tomé: meu Senhor e meu Deus. Senhor, meu rei, meu dono, meu proprietário, meu Senhor e meu Deus. Existe uma frase que eu gostei: crer é condição indispensável para tomar parte dos benefícios da encarnação. Você acredita que Deus está conosco? Que Deus entrou na nossa história? Nós temos que ter a fé. Se alguém aceita Cristo, é para ser de Deus, ser a propriedade de Deus, do Pai. É para ser da verdade, é para ser do alto. É muito profundo. João entendia muito bem que Jesus veio trazer para nós o reino de Deus. João escreveu aquelas frases mais conhecidas do Evangelho: eu sou o caminho. Jesus dizendo: eu sou o caminho.
Eu sou a maneira de chegar lá no Pai. Eu sou a verdade. E na caminhada Ele fala conosco a verdade. Eu sou a vida. Que maravilha estas palavras. E ele acreditou. Esta passagem da primeira leitura é muito profundo, mas muito, muito profundo. Primeira carta de São João, caríssimos, o que era desde o princípio do mundo? Deus. Porque Deus criou o mundo. O que era desde o princípio, o que nós ouvimos, porque João era apóstolo, viveu com Jesus, aprendeu de Jesus. O que nós ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Palavra é comunicação. Jesus, a comunicação do Pai, que veio para nos dar vida. De fato, a vida manifestou-se. Ele é a vida. Aquele que é a vida manifestou-se. E nós a vimos. E somos testemunhas. E a vós anunciamos a vida eterna. O nosso programa Anunciamos Jesus pegou o nome aqui. Anunciamos a vida. Anunciamos Jesus, aquele que nos leva para a vida eterna, que estava junto do Pai e que se tornou visível para nós. Isto que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos. Mais uma vez a palavra anunciar. Anunciamos a vida, para que estejais em comunhão conosco. Mais uma vez, João falando de união, de comunhão. E a nossa comunhão é com o Pai, porque somos filhos e filhas do Pai. E com seu Filho, Jesus Cristo, nós vos escrevemos estas coisas, para que a vossa alegria fique completa. É por isso que eu recomendei a vocês, leia hoje, até o fim do ano, leia todas as palavras do Evangelho de São João. Procure sua Bíblia, leia. É comida espiritual simplesmente maravilhoso para vocês. Eu vou terminar repetindo algumas palavras que João escreveu. E você vê que ele tinha uma união, uma comunhão profunda. Ele fala sobre a videira e os ramos, em que Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará, e podará tudo que der fruto, para que produza mais frutos. Vós já estáis puros pela palavra que vos tenho anunciado. Permanecei em mim. Nós que somos raminhos, temos que estar ligados com aquele que é a videira. O Pai cuida de nós. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Comunhão, união constante com Deus, com Jesus. Assim também vós não podeis tampouco dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira,
vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Vocês acreditam? Abaixe sua cabeça e responde a palavra de Deus.